capítulo de número 2, versículo de número 15, da sua segunda carta a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Vamos falar hoje sobre obreiro que não tem de que se envergonhar, especificamente da palavra envergonhar, tá bom? Ninguém gosta de passar vergonha, irmãos. Ninguém gosta de passar vergonha. Existe um texto em Apocalipse que diante do grande trono de Deus, muitos serão aí envergonhados por causa que diante da santidade, da justiça de Deus, vão ter tudo aquilo que fizeram, tiveram a oportunidade de viver uma vida dedicada a Deus e não viveram. Mas hoje nós vamos falar aqui um conselho pastoral de Paulo a seu filho na fé Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim um texto bíblico: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como eu disse para os irmãos, vamos ficar nessa parte. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Muito obrigado. Podeis tomar os vossos assentos. Vamos caminhar dentro aí desse termo bíblico, vergonha. E aí, como eu disse para vocês, a vergonha no dia do juízo de Deus, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, e também em Mateus capítulo 25, do versículo 31 a 46, naquele grande dia, no juízo final, todos estarão diante do trono de Deus, onde serão julgados por suas obras e por aquilo que fizeram com o evangelho de Cristo. E aí, dentro desse sentido, a vergonha está ligada principalmente, né? Geralmente quando acontece vergonha, é geralmente pela exposição de coisas erradas que veio a público, né? Passou vergonha, foi envergonhado, geralmente foi exposto de maneira negativa aquilo que a pessoa estava tentando esconder, por não viver uma vida de acordo com valores e princípios, e quando se trata da vida cristã, princípios bíblicos, a pessoa corre grandes e sérios riscos de ser exposto. Às vezes Deus nos expõe, olha só, às vezes Deus expõe alguma coisa na nossa vida em um ensino como esse, mas você mesmo fica com vergonha. Eu não sei se os irmãos já ouviram o pastor falar, o pastor Maxwell, ele usa muito esse termo, né? Irmãos, eu estava estudando e a minha cara queimou, eu fiquei com vergonha de estar estudando sobre esse assunto, porque a própria palavra vai expondo alguns princípios que deveriam de ser vividos pelos seus filhos e filhas, pelos seus obreiros, pelas servas e servos do Senhor, e às vezes nós não estamos cortando reto, como nós aprendemos na quarta passada, né? Que é manejar bem a palavra da verdade, cortar reto, sem fazer atalhos, sem desviar o foco, mas cortar reto, absorver a palavra do Senhor. E quando não estamos fazendo assim, e o Senhor vem com uma mensagem de cortar reto, corrigir, né? Alinhar aquilo que está desalinhado, a gente fica com vergonha. Mas essa é uma vergonha saudável, essa é uma tristeza talvez de correção, como diz Paulo, que vai produzir bênção. Mas a vergonha lá de Apocalipse, no dia do juízo, está ligada à exposição total dos segredos do coração e a vida de cada pessoa. Imagina, a gente imagina muita coisa, né? Naquele grande dia eu imagino assim um telão bem grandão, e ali o Senhor falando com a pessoa e tudo sendo transmitido ou para a própria pessoa ou para aqueles que ali estiverem, né? Então todos aqueles que
rejeitaram a Cristo e viveram em pecado, sentirão profunda vergonha diante da santidade e justiça de Deus. Então, para que nós não cheguemos lá, nós precisamos ir ajustando algumas áreas da nossa vida e ter esse conselho de Paulo para nos apresentar em vida. Agora é já a oportunidade que Deus nos dá, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse termo envergonhar, né, sem motivo para ter vergonha ou para se envergonhar, ele é um termo bíblico. Ele é um termo bíblico aqui em 2 Timóteo 2:15, obreiro que não tem de que se envergonhar, que contém, irmãos, uma profundidade espiritual e emocional gigantesca. Esse termo envergonhar, quando se trata da nossa espiritualidade, da nossa vida espiritual, e também parte para o lado das emoções também, porque uma pessoa que se envergonha, você percebe que ela fica constrangida, emocionalmente ela não fica legal. Eu não sei se você já foi exposto em alguma área, em algum momento, por alguma situação. Muitas pessoas tímidas que não conseguem desenvolver alguma situação, às vezes são expostas por aquelas pessoas que já conseguem. Outras pessoas, por não ter um conhecimento de uma determinada função que estão fazendo, às vezes isso acontece muito nas empresas grandes. Eu já trabalhei no frigorífico. Geralmente quando a gente inicia em uma área e existem as pessoas mais experientes ali, e essas pessoas mais experientes às vezes são pessoas que não te ajudam, não estão ali para te amparar, para te apoiar, para te dar uma força no começo. Aí você se estraga todinho, né? Fica envergonhado, é aquele sarro, é o orelhão dali da turma, é o orelha, né? É o arroiado, todos esses termos, né, de frigorífico que a gente trabalhava, todo aquele que não tem ainda, não domina ainda aquela área, ele recebe, né? Então nós temos várias situações onde esse termo vergonha, ele contém, né, uma significação gigante para as nossas vidas, e não é desvencilhado também da palavra de Deus. A palavra no grego, ela remete a uma sensação, a palavra no grego, eu não vou falar a palavra aqui porque não tem necessidade, né? Ela está aqui escrita, está no meu rabisco, mas essa palavra que vem do original grego, ela remete à ideia, olha só, envergonhar, a uma sensação de humilhação, desonra e culpa. Essa palavra envergonhar, no seu sentido original de grego, ela traz para aqueles que assim provam uma sensação de humilhação, uma sensação de vergonha, desonra ou culpa, especialmente quando alguém é exposto, especialmente quando alguém se vê diante de uma situação onde é exposto por suas falhas, por seus delitos, por seus erros que estavam ocultos. Então, estava oculto, veio à tona, e diante dessa exposição, essa pessoa foi humilhada, foi desonrada, foi declarada culpada. Você tem culpa, você está nessa situação. Veio à tona e houve esse termo aí, envergonhar. Então Paulo, ele dá um conselho bíblico aqui para eu e você não ter de que se envergonhar. É por isso que nós vamos aprender alguns conceitos aqui expostos pela palavra do Senhor, para que em tempo algum, seja alguém vir fuçar a nossa vida, seja alguém vir pesquisar sobre nós, seja alguém vir examinar a gente, nós estarmos aí com a nossa vida alinhada, ajustada, glorificando o nome do Senhor, e não tenhamos nada de escondido, que se vinha à tona, você possa se envergonhar. Então cuidado com os segredos. A Bíblia diz que não existe coisa que esteja oculta que não seja revelada. Se não for revelada nesse tempo em vida, naquele grande dia será.
Então nós precisamos nos alinhar àquilo que a palavra nos orienta, e como a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para o caminho, então nós estamos na rota certa, tá? Dentro do contexto dessa passagem, Paulo usa a expressão para ensinar a Timóteo que o servo de Deus, quantos aí se consideram servo de Deus? Levante a mão assim. Então é para nós, tá? Que o servo de Deus, esse servo, essa serva de Deus, deve se esforçar para viver e ministrar de tal forma que não haja motivo de vergonha, nem diante de Deus, né? Nem diante de Deus e nem diante dos homens. Então o esforço, a dedicação, o empenho, para você não ter de que se envergonhar, nem diante de Deus e nem diante dos homens, deva ser seu. Olha o termo que Paulo usa, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, você deve, nós já falamos sobre o que é procurar, né? Já falamos sobre fervor espiritual, empenho, zelo, disposição para aquilo que glorifica o nome do Senhor. Então aqui também, ó, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então Paulo está dizendo, se esforce, se dedique para viver uma vida, para ministrar, você como pregador, como ensinador, para ministrar de tal forma que não haja na tua vida, na tua conduta, nas tuas palavras, nas tuas ações, naquilo que você está fazendo, nada de que você se envergonhe diante de Deus e diante do povo que você está servindo. Então é uma palavra de alerta, tá, irmãos? Então nós vamos aqui percorrer, dentro desse termo envergonhar, explorar pelo menos 3 dimensões do conceito envergonhar nesta passagem. E primeiro, vamos falar sobre a vergonha que vem da falta de integridade. A vergonha que vem por falta da pessoa ser íntegro, da pessoa ter integridade nas suas ações, nas suas palavras, nos seus relacionamentos. Segundo, vergonha também, a pessoa é envergonhada às vezes, e está relacionado à missão e ao chamado que ela exerce. E isso às vezes, irmãos, Deus cobra da gente, né? Porque Deus, como um bom pai, Ele sempre está querendo que a gente esteja alinhado. Quantos aí acreditam que tem uma missão e um chamado de Deus? Digam amém! Você só está vivo porque ainda tem uma missão, ainda tem um propósito, ainda tem um chamado. E quando a gente não está dentro desse chamado, vivendo responsavelmente, dá uma vergonha de Deus, né? Muitas pessoas já não têm mais essa vergonha. Mas quando eu olho, particularmente, a gente vai falar um pouquinho mais amplo sobre isso, mas quando eu olho o tamanho do investimento que Jesus fez na minha vida, para eu chegar no nível que eu estou como um obreiro, evangelista da casa do Senhor, e quando eu não consigo tirar o pé do chão e corresponder com responsabilidade nessa área da igreja como evangelista, né? Pregar o evangelho, cumprir a missão de um bom evangelista, eu fico envergonhado. Por exemplo, também, quando você tem uma tarefa, uma missão, lá no teu trabalho, você paga para fazer alguma coisa, e tem o tempo para terminar, e você se organiza para terminar, você, né, faz o que for possível, e dá aquela data, aquele tempo, e a pessoa vem te procurar, porque você combinou aquilo, né? Você não completou a tua missão, não completou a tua tarefa, não sustentou a tua palavra, você fica envergonhado. Então, com relação também à missão e ao chamado de Deus, também Paulo está dizendo aqui. E em terceiro lugar, nós vamos falar sobre vergonha como fruto da negligência com a palavra da verdade, tá bom? Nesses 3 aspectos nós vamos falar. Primeiro, a vergonha que vem por falta de integridade. Vergonha e exposição. Vergonha no sentido bíblico pode ser ligada à ideia de desonra e à perda de credibilidade. Vergonha na Bíblia, ela está intimamente ligada à desonra e à perda de credibilidade. Eu não sei se vocês conhecem alguns que estão vivendo por aí e que se dizem crentes,
que já não são pessoas que a gente possa olhar assim, um honrado homem de Deus, uma honrada mulher de Deus, uma pessoa que tem o nome bom, crédito na praça, é uma pessoa que eu indico, porque tem credibilidade. Então, é bonito de se ver quando a gente pode dar uma boa referência de alguns, porque aquela pessoa, a vida dela, exposta diante dos seus relacionamentos, né? A Bíblia diz, Paulo dizendo na sua carta aos 1 Coríntios, que a nossa vida é comparada a uma carta, escrita e lida por todos os homens. Vamos ver, esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, glória a Deus. Não é eu estou usando outra Bíblia, irmãos. Aonde que está aquele texto que diz que a nossa vida é comparada a uma carta escrita e lida por todos os homens? É no capítulo 3? Os irmãos encontraram aí? Não está no meu esboço e eu estou com outra Bíblia aqui, e é outra linguagem. Depois nós achamos, irmãos, mas parece que não é o capítulo 3, não. Mas a Bíblia Sagrada, ela identifica que a nossa vida, ela é comparada a uma carta escrita e lida por todos os homens. Significa dizer, se alguém achar o texto, fala comigo, tá? Significa dizer, olha aí, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2, ó. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. E olha só o termo que ele, esse negócio de conhecer é a expressão, é a vivência, é a atuação, ó. Conhecida e lida por todos os homens. Então, quando nós entendemos que todos os dias alguém está vendo a nossa vida e observando, está vendo a exposição de nossas atitudes diante da convivência que temos, nós vamos perceber, ou nós estamos construindo credibilidade, como crente, como servo de Deus, ou nós estamos perdendo a nossa credibilidade, e a vergonha, ou ser envergonhado, vem aí, quando você ouve alguém dizer a qualidade que a pessoa é, principalmente em questões de condutas, de comportamentos, de coisas que não estão alinhados com os valores que a pessoa declara que é. Quando alguém age, olha só, de maneira que contraria, especialmente os valores bíblicos, o medo da exposição pode gerar um profundo sentimento de vergonha. Por exemplo, alguns que a gente encontra em suas convivências no dia a dia, no meio do povão, e aí a gente vê, convive aqui, e a gente vai para esses lugares, às vezes comprar, às vezes precisamos pagar uma conta, ou fazer uma visita, não sei, e aquele crente, ele não vive os valores que ele declara seguir, os valores cristãos. Então existe um sentimento de vergonha, assim como existiu no coração do primeiro homem que transgrediu, que foi Adão. Diz a Bíblia que todo dia, pela viração do dia, o Senhor Deus vinha diante de Adão para ter uma conversa, para perguntar algumas coisas, para compartilhar, para ter comunhão, para dizer: Adão, dá nome para esses animais. Trouxe Deus ao homem os animais, e como o homem lhe chamou, assim foi o nome dele. Aquela interação abençoada, aquela vida com Deus espiritual, porque era regido pela voz de Deus, tinha comunhão, era os valores de Deus que importava.
Mas quando a pessoa age em sua maneira de convivência, que contraria esses valores que ele diz ter, ela fica profundamente envergonhada, né? Às vezes não quer nem dar a paz do Senhor, às vezes se esconde ali, não é o pastor que está aí. Se alguém descobrir que é o pastor que está aí, pode falar da minha atitude aqui, pode dar o meu testemunho para ele e eu posso ficar envergonhado. O sentimento dessa pessoa é de vergonha, e Paulo está dizendo para todos nós, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, vamos colocar aqui como alguém, como servo, como um filho de Deus, que não tem de que se envergonhar, Então a nossa vida nesse aspecto, igreja que me ouve aqui, ela precisa de ter, principalmente, integridade e transparência. Não significa dizer que você vai abrir a tua vida como um livro aberto, contar teus segredos para todo mundo, não. Significa dizer que tudo aquilo que você disser, que de fato e de verdade seja, principalmente porque você é crente, e aquilo que você diz é aquilo que está no teu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O salmista vai dizer, guarda a palavra no meu coração. Então, se a boca fala do que o coração está cheio, então a tua voz só vai ser usada para falar aquilo que a palavra de Deus, a vontade de Deus deseja para a tua vida, para aqueles que contemplam a tua vida, para aqueles que são alvos das tuas palavras, né? Então nós precisamos entender que a nossa vida precisa de ser uma vida íntegra e transparente. Paulo exorta Timóteo a viver de forma íntegra, sem nada a esconder. Ele deseja que Timóteo seja alguém que, ao ser examinado, seja encontrado fiel. Essa é a mensagem aqui. Então a vergonha que muita gente passa por falta de integridade, por falta de transparência na sua vida, ou seja, se disse sim para Jesus, viva o sim. Se disse não, viva o não. No sentido de que precisamos ser íntegros naquilo que nós dizemos que somos, naquilo que nós nos propusemos a seguir. Vamos ler um texto bíblico para pautar isso aqui no Antigo Testamento? Vamos ler, coloca aí para nós, Provérbios, no capítulo de número 10, e o versículo de número 9, eu vou ler na Nova Versão Internacional, porque trata dessa fala de integridade, tá? Então a vergonha que vem por falta dessa integridade, ela tem se instalado em vários arraiais de muitos cristãos, mas nós precisamos acatar o conselho de Paulo, apresentarmos diante de Deus como alguém que não tem de que se envergonhar. E a falta de integridade na nossa vida, a falta de viver os princípios e valores, ela traz esses sentimentos quando a nossa vida é exposta, e a nossa vida a todo momento está sendo exposta como um espetáculo aí para o mundão, tá bom? E olha o que diz na Nova Versão Internacional, Provérbios capítulo 10, versículo de número 9, diz assim, quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue as veredas tortuosas será descoberto. Quantas pessoas às vezes, por serem desonestas, por não serem íntegros em seus relacionamentos, em seus negócios, quando vê alguém vindo em sua direção, que está aí com uma dívida pendente, e às vezes disse que ia pagar, e às vezes prometeu vários dias e não paga, ela corta caminho, ela fica envergonhada. E o sábio Salomão, dentro desse texto de integridade, ele está dizendo que a integridade aqui é um valor essencial para os filhos de Deus, para a vida cristã, porque a integridade, ela está atrelada profundamente ao caráter de Deus. Se você for ver a palavra integridade no dicionário, eu tive pesquisando hoje sobre essa palavra, diz assim, integridade é o estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição,
Integridade está ligada à característica, ao estado de plenitude, de inteireza. É a característica, o estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. O conceito do dicionário de integridade é isso, é aquilo que está pleno, é aquilo que está na sua inteireza, que não sofreu nem diminuição, nem acréscimo. Aquilo que se apresenta é aquilo que é, não está camuflado, não está escondendo nada, não está com conversa dúbia, não está cortando a palavra reto, está vivendo de acordo com os princípios e valores do Senhor. E esse versículo que Salomão apresenta, Provérbios capítulo 10, versículo 9, nos oferece uma comparação entre o caminho de segurança, o caminho seguro da pessoa que anda em integridade e o caminho incerto daquele que anda em desonestidade. Provérbios 10 e 9 nos lembra ou nos mostra que o caminho da integridade é um caminho de segurança, é um caminho de paz, enquanto o caminho da perversidade leva às consequências inevitáveis e muitas vezes dolorosas. Quantas pessoas entrando aí pelo caminho da falta de integridade e estão sofrendo consequências quando nós conversamos com alguém que ele não fala a verdade, que ele não é honesto, que ele não é íntegro. E aí é uma tristeza que a gente, como está na liderança, né, cuidando do povo de Deus da melhor maneira possível, conduzindo os irmãos aí no pastoreio, quando nós conversamos sobre uma situação, né, e ali nessa conversa existe um consenso, não, é desse jeito, então vamos tratar dessa maneira, dessa forma. A pessoa quis conversar, se abriu, mas como é chato, como é triste, como é ruim, quando a gente começa a perceber, por informações de segundo ou terceiros, e informações confiáveis, de que aquilo que foi conversado, aquilo que foi ajustado, dentro daquilo que foi exposto, na verdade, não houve uma inteireza, na verdade hoje houve uma diminuição de informações, e essas informações que se tirou daquilo que foi conversado, ela podia alterar aquilo que foi combinado, né? Eu não sei se os irmãos estão entendendo, mas é assim que acontece. As pessoas que vêm com uma conversa, mas aí vai ocultando, porque acha que não vai vir à tona. Esse caminho de falta de honestidade, de falta de integridade, é um caminho, como diz aqui Salomão, é um caminho tortuoso, são vias que vão te levar a vias dolorosas. Você que tem o seu marido, você que tem a sua esposa, seja honesto, seja íntegro, né? Não minta, não acrescente informações, nem tire informações daquilo que vocês precisam ajustar entre casais, né? Os filhos também, os filhos são especialistas em esconder as coisas do pai, da mãe, e acha que o pai e a mãe, eles nunca vão saber daquilo que de fato e de verdade acontece. E aí, por falta de às vezes, de se abrir, de conversar, vai acontecendo, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí quando o pai e a mãe descobrem de algumas situações, já está tudo fermentado, já está num estágio avançado, e aí onde vai gerar transtorno, problema, sofrimento, consequências dolorosas para aqueles que assim fazem. E aqui, Salomão, nos provérbios, que foram escritos em grande parte por esse rei, conhecido por sua sabedoria dada a Deus, essa coletânea de conselhos e princípios tem como objetivo ensinar a sabedoria prática para a vida diária, descartando ou destacando a importância de virtudes como integridade, a humildade e ao temor do Senhor. E ele diz aqui, explicitamente, no versículo que nós lemos, que o caminho da integridade, ele leva, ele te coloca, ele é como se ele te pegasse e te encaixasse
em um lugar seguro. O caminho da segurança, o caminho da integridade, ele te garante segurança. Se você ser uma pessoa íntegra, não é eu que estou declarando aqui, mas é a palavra de Deus que está dizendo: quem anda em integridade, anda seguro. Agora, quem não anda em integridade, aí é problema. E o que é, ou o que seria integridade no Antigo Testamento hebraico? No hebraico, a palavra traduzida por integridade implica em uma vida de sinceridade e honestidade. Uma pessoa íntegra é alguém, observe bem, cujas ações e palavras são coerentes, que vive de acordo com os valores de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, integridade na Bíblia é viver de acordo com os moldes que a palavra de Deus vai modelando todas as suas ações, todas as suas atividades, tudo aquilo que você construir, precisa ser construído dentro de um roteiro estabelecido pela palavra de Deus. Isso é integridade, isso é alguém que deseja ter segurança, e segurança promove estabilidade. Quantas pessoas por falta de integridade, dentro dos seus relacionamentos familiares, estão vivendo em uma ribanceira abaixo, estão a caminho de um precipício e qualquer hora tudo desaba. Aparentemente, a gente consegue enxergar que está tudo bem. Quantas vezes a gente trata de situações assim? É uma maquiagem, é algo que parece uma realidade bonita de se ver, mas por falta de integridade, ou seja, por falta de puxar os valores de Deus dentro daquilo que vivem e agem todo santo dia que Deus promove, estão à exposição da instabilidade, à exposição de vários males, de várias ações do próprio diabo, que a Bíblia diz que anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E não adianta, irmãos, se falta integridade, ou falta aqui nesse sentido da palavra, se falta a uma pessoa palavras e ações coerentes com os valores de Deus em várias áreas da sua vida, o salmista nos dá a receita no Salmo 127, ele diz assim, no Salmo 127, se o Senhor não edificará, Salmo 127, verso 1, coloca aí, se o Senhor não edificar, não for o principal construtor, em vão trabalham os que constroem, os que edificam. Sabe o que ele está dizendo aí? Se você quiser construir uma casa, estabelecer um lar, aí ele está se remetendo à construção gigantesca de Salomão, que levou 7 anos, foi vários recursos investidos, milhões e milhões em pedras preciosas. Ele está dizendo, toda essa construção, todo esse projeto magnífico, todo esse tempo investido, ele diz, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho. Tudo aquilo que foi investido em ouro, prata, pedras preciosas, toda a mão de obra, os vários homens, escravos, pessoas que eram mandadas por outros reis, que tinham aliança, que se revezaram na construção do grande templo, toda essa construção, se o Senhor não for o principal construtor, vai ser trabalho inútil, vai ser trabalho em vão. Não adianta levantar de madrugada e deitar tarde, não adianta fazer hora extra, se as tuas atividades não forem íntegras, não levarem em consideração os valores do reino de Deus, pode ter certeza, todo o teu investimento, todo o teu recurso, vai ser trabalho inútil. Aí eu pergunto para você, quem é que gosta de trabalhar inutilmente? Quem é que gosta de trabalhar em vão? Ninguém, irmãos. Então nós precisamos viver uma vida nesse sentido, como diz Salomão, quem anda em integridade, anda seguro. E outra questão aqui, sobre o caminho da integridade que garante segurança, é que a segurança, como fruto da integridade, o versículo afirma que aquele que anda em integridade, caminha seguro. Isso não significa ausências de problema, olha só, mas uma confiança que brota
de uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Quem age com honestidade e pureza de coração não precisa temer ser descoberto ou desmascarado, pois a sua vida é uma carta. Ele colocou ali, é um livro aberto, mas a sua vida está totalmente clara para todo mundo que quer perceber. Porque geralmente, né, irmãos, a gente, infelizmente, que o contrário daqueles que não andam diante do Senhor com integridade, praticando os princípios e valores que o Senhor ordenou em várias áreas da sua vida, ele trabalha a cada dia inseguro. Ele tem medo de que venha à tona várias coisas, várias gambiarras que ele anda aprontando em algumas áreas e que ele acha, entre aspas, que nunca ninguém vai descobrir. Ele acha, ele pensa, ela pensa, mas nós sabemos que não é assim que acontece. Nós temos um exemplo de integridade, o próprio Daniel. Vocês percebem que houve uma busca gigantesca, examinaram cada área da sua vida. Imagina se Daniel tivesse algo escondido debaixo do tapete. Examinaram a sua vida de capa a capa e não acharam nada na vida de Daniel que pudessem fazer com que ele seja uma pessoa culpada, passível de uma vingança que queriam ter. Encontraram uma brecha só na lei de Deus, mas quando se trata da coerência bíblica e ainda tem obra de Deus para fazer, pode ter certeza que a responsabilidade já passa dessa instância humana para uma instância divina. Aí foram mexer com aquilo que ele praticava, que ele fazia para com o Senhor Deus, e aí vocês conhecem toda a história. Ele foi parar na cova de leões famintos por causa de situações que concorreram para aquilo, mas ali o Senhor estava e a mão de Deus se escondeu, porque quem anda com integridade diante de Deus, na hora que o negócio arrocha, aperta, na hora da cova de leão, na hora da fornalha, pode ter certeza que a mão poderosa do Senhor vai se estender lá, tá bom? Na hora da dificuldade no teu trabalho, na hora da dificuldade nos teus negócios, na hora da dificuldade na tua família, na hora da crise na tua vida espiritual, se você estiver limpo diante de Deus, né, pedindo misericórdia, humildemente, se rendendo à vontade de Deus, quando você precisar, pode ter certeza que a mão de Deus vai se estender e a tua consciência não vai se sobrecarregar, porque o nome de Deus está sendo glorificado através da tua vida, tá bom? Então, dentro desse primeiro ponto aí, conceito de envergonhar, a vergonha que vem por falta de integridade. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado com tudo. Se hoje alguém quisesse vasculhar a tua vida de capa a capa, tudo que você faz, você como filho, você como marido, você como esposo, você como pai, como mãe, você como um funcionário lá, se alguém fosse fazer uma auditoria é auditar, né? Vai lá, audita para ver se está tudo funcionando conforme o padrão, é isso? O Mário entende aí de negócio, padrão de qualidade, né? Auditoria, vai auditar, né? Se hoje, né, alguém fosse fazer uma auditoria em todas as áreas da tua vida, será que não ia achar alguma coisa que te causaria vergonha? Né? Se o Senhor fosse auditar a tua vida, aquilo que você está fazendo com os teus olhos, com o teu ouvido, aquilo que você está fazendo com o teu corpo, aquilo que você está fazendo com os teus sentimentos, com o teu pensamento, o que você está alimentando, será que você tem alguma coisa de que se envergonhar? Então a vergonha vem por falta de integridade. Cuidado, tá bom? Vamos andar de forma íntegra. Não estou dizendo de perfeição, mas nós precisamos, temos a palavra, vamos andar no roteiro da palavra. Errou, falhou, se arrepende, volta, arruma e continua. O negócio é você andar com uma consciência, ó, tranquila, tá bom? Você tem que estar preparado. É igual a questão assim, a gente que está no ministério, por exemplo, o pastor às vezes quer fazer uma mudança. Tem pastor, obreiro que fala assim: pastor, não me tira agora não, que eu preciso de
de fazer algumas coisas lá. Às vezes tem alguma coisinha ainda pendente e ele não pode sair por causa disso. É problema, irmãos. A vinda de Jesus não vai dar tempo de fazer nada, tá? É num abrir e fechar de olhos. Então, se tem alguma coisinha, já pede misericórdia, pede perdão, arruma, porque não dá tempo mesmo. Vai, vá, e já foi. Então, olha para onde vai esse nível que a gente está falando aqui, ó. Obreiro que não tem de que se envergonhar. A segunda proposta, para falar para vocês, a vergonha não só está relacionada à falta de integridade, né? Pessoas que estão vivendo aí valores contrários aos valores bíblicos, medo de serem expostos e gerar aí o sentimento de vergonha. Mas também a segunda característica aqui dessas dimensões de envergonhar é a vergonha relacionada à missão e ao chamado de Deus. O chamado de Deus é o maior chamado que eu e você temos, porque é de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. E eu tenho uma mensagem em Marcos capítulo 3, versículo de número 13 a 15, sobre o peso do chamado de Deus, o peso, o que envolve esse chamado? Por que nós não podemos deixar ele em segundo, terceiro e quarto plano? Por que nós devemos valorizar ou supervalorizar o chamado de Deus na nossa vida? E ali Jesus vai dizer assim, ó, capítulo 3, versículo 13 a 15 de Marcos, diz assim, ó, e chamou para si os que ele quis. Aí eu coloco alguns pontos ali, ó. Primeiro, Jesus chamou pessoas. Jesus 100% homem, mas também 100% Deus. Então não é só um chamado humano, é um chamado divino. Isso coloca o chamado na sua porção mais elevada, porque é o chamado do próprio Deus. Quando Jesus fala, ei, irmã Damares Sanche, vem para perto de mim, estou te chamando a partir de hoje, seja através de uma pregação de um evangelho, seja através de um louvor. Cada um de nós tem uma experiência de quando Jesus nos chamou. Cada um de nós tem uma experiência. Às vezes foi num culto como esse, às vezes foi um testemunho de um vizinho, uma vizinha. O dia que eu ser crente, o Espírito Santo já estava trabalhando, vendo a vida do homem, da mulher de Deus, eu vou ser crente igual fulano e ciclano. Então o dia que Jesus te chamou, esse chamado é o chamado do próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Pai Celeste, aquele que é tão grande que a Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, e o céu, imagina, é o trono de Deus, aquele que na palma da mão, na concha dele, coloca os mares. Olha o tamanho desse Deus. Imagina, colocar na concha. Isso aí é uma linguagem humana, para você entender que Deus é grande, está assentado no alto e sublime trono. Então o chamado que você tem de Jesus é um chamado divino. Olha só o peso. Então esse chamado divino, quando Deus te chama, Ele te chama para uma missão, Ele te chama para Ele mesmo, baseado na vontade dEle, não é no teu currículo, porque a nossa vida antes de Jesus é uma coisa, e depois de Jesus é outra coisa. É um chamado baseado na vontade, do querer dEle, não precisa ter currículo grande, não precisa saber pregar, não precisa de ser formado, não, Ele te chama baseado no querer dEle. Então esse chamado de Deus, se você entende que é um chamado divino do próprio Deus, ele traz consigo responsabilidade. Tem um presbítero lá em Vilhena, diz assim, ó, nem todos que estão perto estão compromissados. Estar perto, estar junto, não significa estar comprometido. Vocês percebem que Judas era um dos 12. Judas era quem estava perto, comia na mesa. Se fosse hoje no nosso linguajar, era alguém que entrava na casa de Jesus, tinha liberdade de abrir a geladeira, comer no mesmo prato, aquele prato grande, aquele pão, aquele que mete a mão no prato comigo e come, esse há de me trair. Jesus não estava falando é tu, Judas, porque todos os 12 estavam metendo a mão para comer no mesmo prato. Jesus estava falando, ó, é alguém próximo, é alguém que está junto, é alguém que está caminhando comigo, é alguém que está todo dia cultuando, é alguém que está todo dia andando, talvez está inserido no coral, talvez está inserido na orquestra, na banda, talvez faz parte do corpo do obreiro. Judas estava, mas não estava comprometido.
E quando não há um comprometimento com o Senhor, na missão que Ele te deu, aí você passa vergonha. Aí já, nós já estamos chegando em novembro aí, hoje é dia 6 de novembro, e você tem um chamado, tem uma missão. Você, enquanto igreja, tem um chamado, tem uma missão. Aí você chega no final do ano e coloca a mão na cabeça: meu Deus, que vergonha, esse ano eu não fiz nada para desenvolver o meu chamado pelo Senhor, nada. Então o chamado de Deus é a responsabilidade. Paulo sabia que o ministério que Timóteo tinha, Paulo sabia que eu estaria falando hoje para você, que tem um chamado de Deus, que tem um ministério, e a palavra ministério vem de mister, identifica cargo, tarefa, trabalho, função. Todos nós temos um cargo, um trabalho, uma tarefa, uma função. Quantos se consideram membros do corpo de Cristo? Digam amém. Cada membro, olha a comparação, ele tem pelo menos uma função no corpo. Pelo menos uma função cada membro tem. Então significa dizer que você tem pelo menos uma missão para exercitar na casa do Senhor, pelo menos uma tarefa. Então Paulo sabia que Timóteo tinha um ministério, e esse ministério exigia uma responsabilidade pesada. E ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E olha a principal missão que Paulo dá para alguém que tem uma missão, que tem um ministério. Ele diz assim, que maneje bem a palavra da verdade. Meus irmãos, se for hoje fazer um levantamento de crentes aí, muitos crentes, às vezes com 10, 15, 20 anos de crente, são analfabetos bíblicos, não conseguem nem memorizar todos os livros da Bíblia de forma organizada como tem. Se falar, cita pelo menos 10 versículos aí, não conseguem. Se Paulo está dizendo, maneje bem a palavra da verdade, e você manejar bem, dá trabalho. Quantos já tiraram a habilitação aí? Digam amém. Para você ficar um bom motorista, não basta apenas aquelas, quantas aulas? Que é 40? Sei lá quantas aulas. Não basta você só fazer várias coisas sobre como manejar o carro. Não basta só aquelas aulas que fazem você só passar no teste. Se você não pegar mais o veículo para andar, você nunca vai ser um bom motorista. Não vai não. Exige o que? Prática. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei um carro depois que eu fiz passei na autoescola e tirei a habilitação. A primeira vez que eu peguei o carro na BR, irmãos, eu peguei um motorista de uma ambulância. Eu morava lá no Guaporé em 2012, foi isso. Eu fui buscar o carro, né, que o meu finado sogro deixou para o meu concunhado, um Corsinha 2004, 2 portas, sem ar-condicionado. Foi o primeiro carro que Deus abençoou, que a gente possuiu, né, herança. E aí eu trouxe aquele carro de Vilhena até o Guaporé, 100 quilômetros, assim de carreta. E só o motorista do lado me dando instrução, e eu ali, suando. Quando chegava aquelas curvas assim, eu ia junto assim, porque sem experiência nenhuma, não era bom motorista, não manejava bem aquela situação. Mas hoje eu dirijo bem, hoje, né, a gente tem mais facilidade de dirigir bem, mas depois de muito tempo e andando direto. É possível que alguém aqui já tirou a habilitação e por não ter ainda um carro, nem saber mais talvez como funciona. Talvez sabe, mas vai morrendo. Paulo está dizendo para Timóteo: você que tem um chamado, tem a responsabilidade de manejar bem a palavra da verdade. Nós estamos vivendo em dias de engano. Eu sempre bato nessa tecla: falsos anticristos. Eu e você precisamos manejar bem essa daqui, senão você vai ser enganado, senão você não vai viver uma vida íntegra, senão você vai passar vergonha para fazer o teu trabalho que Deus te deu, para fazer o teu trabalho. Todo o trabalho que você vai fazer, você precisa manejar bem a ferramenta. Seja qualquer área que você atuar, você precisa manejar. E nós pretendemos ir para o céu, passar a eternidade lá. E o principal aspecto para a gente não passar vergonha, não se envergonhar daquele grande dia, é manejar bem a palavra da verdade. Não é apenas um privilégio, mas um chamado sagrado. Aqueles que falham em ensinar
com fidelidade à verdade, podem experimentar uma vergonha dupla, tanto para si mesmos, quanto para aqueles que os seguem. Quantas pessoas aí estão passando vergonha? Por quê? Porque não manejam bem a palavra da verdade, na hora de expor ainda, expõe aquilo que não condiz com a coerência bíblica, e aí todos aqueles que estão sendo ministrados por aquela pessoa também, além de passar vergonha, além de fazer com que os outros também passem vergonha. Esses dias, faz mais de ano, eu nem sei quem é, mas chegou uma mulher aí na porta da casa pastoral, com um litro desse tamanho de óleo, e falando assim: pastor, eu não sou, pastora, não sou, eu trouxe esse óleo aqui para o senhor consagrar para mim, que eu quero tascar óleo em todo canto da minha casa, e no meu quintal. E aí eu olhei assim: meu Deus do céu, onde será que essa indivídua aprendeu isso? Não congrega aqui, tá? Nunca vi na vida e nunca mais vi também, só vi aquele dia, não sei. E aí eu falei: senhora, é o seguinte, pela palavra de Deus, baseado na Bíblia, que é nosso manual de fé e prática, eu não tenho autorização de fazer isso. A senhora vai me perdoar? Não, ela já talvez esperar, falou: não, tranquilo, entendo, Deus abençoe. E foi procurar. O pastor Maxwell ontem destrinchou várias situações de crentes que não estão manejando bem a palavra da verdade e enche a sua casa de muita coisa, Ele foi falando de várias coisas pagãs, até que chegou em várias situações: sal grosso, rosa branca, e para papai, e foi falando, e água ungida, água de Israel, e foi falando uma lista gigantesca de muitos amuletos, sendo que só Jesus, só a palavra, só o verbo resolve tudo. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, como diz a letra bíblica dessa composição. Então não é apenas um privilégio, mas um chamado divino. Aqueles que falham em ensinar a palavra com fidelidade, com verdade, podem experimentar uma vergonha dupla, para eles mesmos serem envergonhados, porque estão ensinando, e para aqueles também que seguem esses ensinamentos fora da verdade. Então uma pessoa que passa vergonha é uma pessoa que não tem responsabilidade de se aperfeiçoar na ferramenta, principalmente a principal ferramenta, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos ter o senso de dever. Timóteo era um líder jovem e provavelmente sentia o peso do chamado de Deus, e as pressões vinham constantemente. Por ser jovem, por ser um pastor de igreja, vinham as pressões. Paulo, portanto, lembra de que não deveria relaxar no estudo e no ensino da palavra, porque qualquer descuido ou desvio poderia trazer vergonha, tanto para ele, quanto para o evangelho que ele representava. Aí eu pergunto para vocês, já concluo, porque o tempo já foi: como podemos nos dedicar ao nosso chamado com zelo necessário para não trazer vergonha ao nome de Cristo? É uma vergonha, irmãos, é uma vergonha que hoje nós temos, principalmente líderes que não têm a essência daquilo que a palavra de Deus fala. Quando os primeiros diáconos foram comparados, havia um perfil. Quando os presbíteros, nós olhamos na Bíblia o padrão de presbítero, havia um perfil. Quando os evangelistas estavam também atuando, havia um perfil. Pastores, quando pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, elas expressam aquilo que estão cheias. Então nós precisamos honrar o chamado de Deus, que Deus fez na nossa vida, para não passar mais vergonha. Se Deus te chamou para pregar, vai ler a Bíblia, vai memorizar versículo, vai se dedicar na oração, na palavra. Se Deus te chamou para ensinar, começa a ler mais livros, começa a estudar com mais zelo. Se Deus te chamou para servir, sirva, porque coisa triste, alguém que é servo que não serve, alguém que é cooperador que não coopera, alguém que é líder que não lidera, alguém que é coordenador que não coordena. Meu Deus, irmãos, passa vergonha. Alguém que é secretário que não faz o trabalho de secretário, alguém que evangeliza, que foi consagrado para evangelizar, que não está evangelizando.
Ô coisa difícil e complicado. Então nós precisamos parar de passar vergonha relacionado à missão e ao chamado que temos. Aí eu pergunto para você, como é que está o desenvolvimento do chamado de Deus na tua vida? Como é que está? Será que você não tem de que se envergonhar? Ou será que você está pontuando muita coisa que precisa melhorar? Se está pontuando, se coloca de pé em nome de Jesus. Continua pontuando aí, porque é uma reflexão que nós precisamos aí a cada dia analisar dentro dessa expectativa que Deus espera, tá? A fidelidade ao chamado é o antídoto para a vergonha, pois cumpre o propósito para o qual fomos chamados, independente das críticas externas, tá? Qual é o antídoto para você parar de passar vergonha dentro do chamado que Deus tem na tua vida? Se é para ser um maestro, se é para reger, se é para ser um músico, se é para ser um baterista, se é para ser um vocalista do coral, qual é o antídoto? Fidelidade. O antídoto para você parar, para eu parar de passar vergonha dentro da responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Qual é o antídoto que eu tenho para parar de passar vergonha como um pai de filhas que precisam ser instruídas no caminho do Senhor? É a fidelidade àquilo que Deus declara do meu papel ali. Qual é o antídoto para você parar de passar vergonha? Um marido que a Bíblia declara que deve amar a sua esposa, assim como Cristo, o parâmetro elevadíssimo, amou a igreja e se entregou por ela. É fidelidade àquilo que Deus estabeleceu. E a esposa, e os filhos, e assim vai. Qual é o antídoto para nós não sermos envergonhados diante do chamado de Deus? Fidelidade. Seja fiel ao chamado de Deus. É um chamado do próprio Deus. Levante a tua mão assim. Pai, diante da tua presença, nós estamos aqui, Pai, precisando, Pai, não termos de que nos envergonhar. Isso não identifica, Pai, isso não identifica, Senhor, que somos perfeitos, mas identifica que a cada dia estamos nos submetendo ao querer, à vontade do Senhor, e que nesta oportunidade, Pai, esses princípios estabelecidos, Senhor, possam nos colocar no quarto, possam nos colocar no cômodo da segurança, Pai, que a nossa vida seja uma vida, Senhor, limpa, que a nossa vida seja uma vida, Pai, dedicada, fiel a Ti, que o Senhor venha, Pai, a cada dia nos examinar. O salmista diz que Ele sonda a nossa mente, o nosso coração, e isso para dar a cada um aquilo que cada um, através das suas obras, merece. E nesta oportunidade o Espírito Santo de Deus está examinando o nosso coração, está examinando a nossa vida, tem acompanhado todas as áreas e atividades que temos exercido, e eu te pergunto, será que você tem algo a colocar no altar de Deus? Será que você tem algo a dizer: Deus, eu vou melhorar, tem misericórdia, a partir de hoje eu estou com uma consciência melhor? Espírito Santo de Deus, continua nos ajudando, Senhor, continua nos ajudando a parar de passar vergonha, continua nos ajudando, Pai, a estar com uma consciência tranquila, dentro da responsabilidade que o Senhor tem colocado em cada uma da nossa vida, em nome de Jesus. Todo espírito de omissão, todo espírito que não provém do Teu Espírito, sai, caia por terra, que a nossa vida esteja uma vida alinhada, totalmente regida pela vontade soberana do Deus Todo-Poderoso, que chamou para uma grande obra. Querido Deus, dai-nos uma continuidade de semana regida pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, que os nossos corações estejam, Senhor, totalmente unidos ao Teu, que a nossa vida Te glorifique, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Assim, Senhor, nós oramos e Te agradecemos, como obreiros que não têm de que se envergonhar, como obreiros que não têm de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A partir de hoje dá, Senhor, um senso de responsabilidade maior. A partir de hoje acrescenta energia, disposição, para que nós possamos, Senhor, nos dedicar intensamente mais em todos os aspectos, Pai, da vida, em todos os aspectos que atuamos, Pai, em nome de Jesus. Sê conosco, dá uma boa noite de descanso. Assim nós oramos, assim nós cremos, em nome do Cristo vivo. Amém.